O meu pai, quando comprou o terreno, ele falava assim, a gente vai fazer um alicerce muito bem feito nesse terreno, porque quando vocês casarem, vocês quiserem construir em cima, vocês podem construir quantas casas vocês quiserem. Então, o alicerce e o fundamento vai ter que ser muito bem feito, né? A missão do meu pai naquele momento era fazer a casa. Então, o alicerce tinha que ser forte. E o tema de hoje é esse, né? Ânimo, o fundamento que a gente precisa para uma missão bem-sucedida. Diante das diversidades, das dificuldades que nós estamos vivendo ultimamente, chegam situações que elas testam os nossos limites, que a gente fica sem saber o que vai fazer, como que a gente faz. E aí nós podemos viver duas situações. A primeira dela, que é a desistência e o fracasso, porque quando a gente desiste de algo, a gente fracassa. Né? Existem alguns exemplos na Bíblia que falam a respeito de, talvez não chegou a ser uma desistência, mas as pessoas olharam para eles mesmos. Né? Então, eles acabaram tendo esse medo. No caso de Moisés, por exemplo, né? Moisés, quando foi chamado pelo Senhor para que ele fizesse a missão que nós conhecemos, ele teve medo. Ele falou assim, quem sou eu, Senhor, para ir ter com Faraó? Né? Jeremias também teve medo diante da missão dele. Ele falou, Senhor, eu nem sei falar, sou apenas uma criança. Isaías também falou, ai de mim, estou perdido. Ou seja, todos esses exemplos, essas pessoas, elas ficaram com medo, elas pensaram até talvez em desistir, porque elas estavam olhando para as características dela. Então, se a gente for olhar para a nossa característica, para as nossas qualidades, nós não teremos nenhuma, nós não temos, e nós corremos o risco de desistir. Só que se a gente não desiste, nós também podemos nos encorajar. Né? Nós podemos fazer igual Davi fez. Davi, ele nem esperava que um dia ele ia encontrar com Golias. Ele não estava pensando, o pai dele pediu para que ele fosse levar alguns alimentos e ele foi até lá. Quando ele chegou naquela situação, Golias estava lá há algum tempo assustando os filisteus. Eu acredito até que ele falava assim, né? A Bíblia não conta exatamente como, mas ele falava assim, eu quero só ver se eu encontro alguém que vai ter coragem de me enfrentar. Se vocês conseguirem me enfrentar, eu vou parar de perseguir vocês. E aí Davi chegou nessa situação, ele poderia ter tido medo, ele acredita até que ele teve, mas ele não desistiu, ele se encorajou. Mas por que ele encorajou? Porque ele enxergou Deus, ele não enxergou a capacidade que ele tinha, ele enxergou Deus diante de toda essa situação. Engraçado que assim, irmãos, lendo a respeito dessa história de Davi, né, exatamente de Davi e Golias, que está no 2 Samuel, 2 ou 1 Samuel, versículo 17, no finalzinho do capítulo 17, no finalzinho do versículo 26, eu vou até ver se eu abro aqui, ele fala o seguinte, que quem era aquele filisteu incircunciso que estava afrontando o exército de Israel. Deixa para lá, não vou ler não. O exército de Deus, o Deus vivo, ou seja, Davi enxergou o exército de Deus. Davi não falou assim, quem é essa pessoa que está afrontando a mim? Pelo contrário, ele falou, quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? E, no entanto, ele enxergou o Senhor, e ele se fortaleceu no Senhor, e ele continuou com a missão, e ele acabou matando o Golias, que a gente sabe da história. Então, falando, né, dando uma introdução ao tema, e agora eu vou ler o versículo que eu separei para a gente falar sobre isso, que está em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Fala o seguinte, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ou seja, mas esforçai-vos e não desfaleçam. A questão de esforçar, né, do nosso esforço, ela não é uma sugestão de Deus para conosco. O esforço é um mandamento do Senhor. O Senhor está falando, olha, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o teu trabalho vai ter uma recompensa. Essa palavra aqui, se a gente ler, né, no contexto, está falando que foi o rei Asa que ouviu isso, né? Vou até ler o versículo seguinte, que fala o seguinte, ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, tomou ânimo
e tirou as abominações da terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor. Então, vendo essa postura do rei Asa, eu tiro duas palavras que assim me encheu os olhos na hora que eu li o texto, que é a palavra tirou e renovou. Em algumas traduções está, deixa eu pegar que eu anotei aqui, em algumas traduções está como, fugiu a palavra agora, mas que ele fez novamente o altar do Senhor. Quando a gente fala dessas palavras, tirar e renovar, são verbos. Verbo significa uma ação. É uma ação que o rei teve perante aquela ordenança que o Senhor estava falando com ele através do profeta. A questão, irmãos, do esforço é um estímulo que nós temos, é um estímulo de Deus para que a gente não pare a obra dele, né? O Senhor também está falando que haverá recompensa que a gente continue com esse estímulo. Só que esse estímulo, ele chega a ponto de ultrapassar os nossos limites, porque nós somos limitados, nós temos várias dificuldades no nosso dia a dia, e o esforço ele é acima disso, ele é acima do nosso limite físico, ele é acima do nosso limite espiritual, ele pode ser acima do nosso limite emocional. Só que para que a gente consiga esse esforço, a gente tem que estar baseado na palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando nós recebemos essa ordem do Senhor, esforcem, não é uma escolha. A gente pode até escolher não se esforçar, mas se a gente escolher, a gente também vai pagar o preço. Então, nós optamos por seguir o Senhor, aquilo que o Senhor nos ordena que nós façamos, que nós nos esforçamos, né? Além das nossas possibilidades também, nós podemos encontrar as forças, assim no versículo de Filipenses 4,13, que fala o seguinte, que todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Isso significa que a gente consegue continuar, nós conseguimos nos esforçar diante das dificuldades, não porque nós acreditamos em nós, mas porque Cristo está em nós. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, todas as dificuldades nós conseguimos superar. Esse superar as dificuldades não significa que no final tudo vai ser bom, tudo vai ser do jeito que a gente quis, do jeito que nós pensamos. Às vezes não vai, mas quando nós entendemos a nossa missão, nós sabemos o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo, essa dificuldade, os percalços do dia a dia, não vai paralisar a gente, não vai nos travar e a gente vai conseguir andar. Porque nós temos certo, nós sabemos que o esforço vem do Senhor, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos capacita. Existe uma frase que ela não é bíblica, durante algum tempo eu pensei que era, que ela fala o seguinte, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então, quando o Senhor nos escolhe para uma missão, quando o Senhor nos separa para uma missão, Ele nos capacita. Então, nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos, né, das nossas qualidades ou da falta das qualidades, e entender que a missão ela precisa continuar, ela precisa do nosso esforço, mas que quem vai nos dar o esforço no dia a dia é o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar cada dia mais alinhados com Ele para que nós consigamos manter esse esforço diante das adversidades. Um outro fator, irmãos, muito importante, né, para que a gente continue a nossa missão, além do esforço, é o bom ânimo, né? O bom ânimo, ele é aquele que não está ancorado também em nós, assim como eu já falei, mas ele está ancorado no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele passou por todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Por mais que a gente conheça alguém, a gente fala assim, nossa, mas fulano sofreu tanto na sua vida, fulano passou por tantas dificuldades, eu não conheço ninguém que passou por dificuldade que Jesus passou. E Jesus era o único ser que não merecia passar por nada disso. E Jesus foi humilhado, Jesus foi escarnecido, Jesus teve a pior morte, ele passou por dores físicas. Então, se nós basearmos a nossa vida olhando para o sacrifício que Jesus já fez na cruz, a gente não vai desanimar, o nosso ânimo vai continuar.
Mesmo que por algum motivo a gente queira cair, a gente pode até dar uma caída, mas a gente lembra do sacrifício que Jesus já fez e nós continuamos. Às vezes, a gente pode falar que o melhor ainda está por vir. Sim, o melhor ainda está por vir porque nós cremos na ressurreição do Senhor, porque nós cremos que Ele vai voltar e Ele vai nos buscar. Mas o melhor o Jesus já fez, que foi morrer na cruz pelo nosso pecado. Então, a gente precisa, todo dia, lembrar da cruz de Cristo, do esforço que Cristo já fez e caminhar olhando para isso. Eu estava lendo hoje um pouco sobre ânimo e um filósofo, né, o Leandro Carnal, ele falou o seguinte, que ânimo é igual banho, todo dia. E tem dias que a gente toma 2 banhos. E um banho de ontem não substitui o de hoje. Ou seja, o ânimo nós precisamos todos os dias para fazer as nossas tarefas, para continuar na caminhada cristã, independente das adversidades. Eu posso ter tido muito ânimo ontem, mas eu vou precisar de ânimo hoje também, e vou precisar de ânimo amanhã também. Bom seria que a gente pudesse comprar na farmácia uma injeção de ânimo, ou uma pílula de ânimo, mas isso não existe. O nosso ânimo a gente conquista através de Cristo Jesus, através do sacrifício dele. Eu entendo também, irmãos, que quando a gente tem uma dificuldade nessa questão do ânimo, às vezes é porque a gente fica muito pensando nas nossas necessidades. E aí eu olho tudo que eu não tenho ainda, tudo que eu preciso. Eu, por exemplo, não tenho carro. Então eu poderia falar assim, hoje está frio, eu vou para a igreja a pé, né? Está chovendo, enfim, N situações que não são situações ilegítimas, é legítimo. Só que a partir do momento que eu olho para o que Cristo já fez na cruz, eu sou grata porque Ele já me alcançou, eu olho para o que Ele já fez por mim, o meu ânimo ele vai vir. E mesmo que ele não venha, a nossa fé ela tem que ser racional. O racional não é aquilo que eu sinto, o racional é o que eu entendo. Então, se eu entendo que a palavra de Deus é minha regra de fé e de conduta, quando a palavra fala, não deixe de congregar, né, em Hebreus 10, 25, antes animemos uns aos outros, tanto mais quando vai se aproximando aquele grande dia, o Senhor está nos alertando que existem pessoas que deixam de congregar. Então, se Ele está me dizendo que eu não posso deixar de congregar, independente do que esteja acontecendo aqui hoje, independente do meu cansaço, que todos nós temos cansaço, mas eu não olho para isso, eu olho para a palavra, eu entendo que essa é regra para mim, e eu levanto e eu vou. Então, a gente precisa, irmãos, desenvolver um pouco mais isso, desenvolver mais tudo o sacrifício que Deus fez na cruz, que Jesus fez na cruz, o que a palavra fala, o que a palavra nos orienta, porque só dessa maneira que a gente consegue manter o nosso ânimo no dia a dia. O ânimo para ajudar as pessoas, o ânimo para congregar, o ânimo para a gente ter fé no que ainda vai acontecer, o ânimo para a gente esperar com perseverança a volta de Cristo, o ânimo para a gente ser firme e não nos deixar abalar pelas situações difíceis, o ânimo para a gente entender a fé que nós temos, entender o Cristo que nós seguimos e a gente não se deixar ser influenciado pelo mundo, por N situações que às vezes acontecem na nossa vida. Então, a maior fonte de ânimo que a gente precisa é através de Cristo Jesus. Então, nós precisamos desenvolver isso dia após dia. Outra maneira, né, para que nós consigamos alcançar essa missão, que é a missão de todo cristão, é a gente entender que existe uma missão por trás de tudo. Quando eu lembro da palavra que fala que antes de que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos escolheu, nós não nascemos aleatórios, ninguém aqui nasceu porque os nossos pais não tomou cuidado e aí veio um bebê. Antes da gente nascer, o Senhor já nos escolheu. E nós estamos inseridos dentro de um contexto, dentro de um plano de Deus para a nossa vida. E esse plano de Deus, ele não é individual. Plano não é só para mim, não é só para a Dulce, não é só para a família da Dulce. O plano é para a família da Dulce, é para a família do Lucas, é para a família da Andréia. O plano somos nós. O plano maior de Deus para as nossas vidas é um plano da comunhão, é um plano da igreja, porque nós somos igreja quando nós estamos reunidos. Não existe igreja, não existe cristão em carreira solo. Nós temos visto muito isso, infelizmente. Eu poderia ficar na minha casa, orar na minha casa,
e um dia ou outro, quando der vontade, eu vou lá na igreja. Isso não é ser igreja. Ser igreja é estarmos reunidos, animamos uns aos outros. Assim como eu já falei no versículo de Hebreus 10, 25, quando ele fala que nós precisamos animar uns aos outros, significa que haverá tempos em que alguns irmãos não estarão tão animados. Significa que é necessário que nós estejamos juntos, que a gente ajude. Quando existe uma comunhão, quando existe uma igreja, quando existem pessoas reunidas, sempre há necessidades, irmãos. E não existe uma pessoa que ela é pobre o suficiente que ela não pode ajudar alguém de alguma maneira, ou uma pessoa que ela é abastada o suficiente que ela não precisa de nada. E o nosso papel como igreja é entender isso. É ter essa sensibilidade de saber que Deus tem o nosso plano. Só que o plano não é simplesmente que eu pregue. O plano não é simplesmente que alguém toque, que alguém dê aula para alguém. O plano é muito além disso. O plano é a nossa reunião e a gente se ajudar naquilo que for preciso. Quando Jesus fala para os fariseus acerca de qual é o maior mandamento, Jesus fala que o primeiro é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo, tão importante quanto, é amar ao próximo quanto a ti mesmo. Ou seja, é imprescindível que a gente desenvolva amor pelo próximo, amor pelos irmãos. A gente não consegue desenvolver amor pelos irmãos se a gente estiver em casa, alheio nas nossas necessidades, sem enxergar a necessidade do outro irmão. Aí você pode olhar para mim e falar assim, mas eu não sinto amor por determinado irmão. Amor não é sentimento. Eu aprendi isso, amor é atitude. Às vezes a gente desenvolve atitudes de amor por uma pessoa, de acordo com o que aquela pessoa precisa, é claro. Pode ser uma ajuda de um alimento, pode ser uma conversa, pode ser um ânimo, uma palavra legal, uma palavra que incentiva, pode ser, enfim, N situações. Quando eu desenvolvo isso com a pessoa, automaticamente eu começo a conhecer mais a pessoa. E isso faz com que eu sinta algo a mais por ela, com que eu tenha afinidades com aquela pessoa. Que eu entenda que às vezes aquela pessoa tem algo que eu não gostava, não é nem por conta da pessoa, às vezes é por mim mesma. Então nós precisamos desenvolver, irmãos, cada dia mais essa proximidade com os demais, porque só assim que a gente vai conseguir alcançar a missão. Porque assim como eu já falei, a missão de Deus ela não é para mim apenas, ela é para nós como igreja, e é importante que a gente siga dessa maneira. Existem relatos de pessoas que estavam na depressão e essas pessoas foram curadas quando elas saíram da casa delas e quando elas começaram a desenvolver um trabalho para as outras pessoas. Ou seja, elas tiraram os olhos da vida delas e enxergaram que além da vida delas tem muitas pessoas que precisam de muita coisa. Na psicologia, os psicólogos dizem que tudo que a gente fixa aos olhos, aquela coisa aparenta ter um tamanho maior do que na verdade realmente é. Então, quando a gente fica ali perdido nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa necessidade, parece que aquela nossa emoção ela é muito maior do que realmente é, e a gente não consegue enxergar a vida da outra pessoa, e a gente não consegue enxergar como que a gente pode abençoar outra pessoa. E o caráter cristão é esse, é abençoar o próximo, é se preocupar com o próximo. O cristão e o individualismo não funcionam. Amém? E para que a gente consiga tudo isso, né, manter o ânimo, manter o esforço, né, uma vez que nós já entendemos a missão, a gente precisa desenvolver a nossa fé. Porque se eu não tenho fé, eu não vou conseguir fazer nada disso de que eu falei agora há pouco. Porque nós estamos falando acerca da palavra do Senhor. É o Senhor que nos orientou. Ninguém aqui nunca viu Deus. Deus não chegou e falou assim, olha, Dulce, mantenha o ânimo, tenha bom ânimo. Dulce, ajude o seu irmão. André, ajude o seu irmão. A gente nunca viu Deus falar isso. É a Bíblia. E para a gente crer que a Bíblia é regra de fé e prática, para a gente crer que a Bíblia é infalível e que tudo que está escrito na Bíblia é real, a gente precisa ter fé. E a palavra também fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que a gente faz se a gente não tem fé? Né?
Existem pessoas, né, principalmente no nosso Brasil, na verdade no mundo, né, as pessoas elas têm fé. Só que a gente precisa ter fé na coisa correta. No Evangelho, fé em Deus. Fé em Cristo, na Bíblia apenas. Na Índia existe milhares de deuses. Eles acreditam e eles têm fé em todos aqueles deuses. Existem pessoas que têm fé no horóscopo. Tem pessoas que olham para o céu e falam, olha, se o céu está assim hoje, é porque vai acontecer isso, aquilo outro, e elas acreditam naquilo. Então, o ser humano, ele tem um buraco na alma que parece que já vem ali, que ele tem a necessidade de transcender com algo que ele não vê. Então, o ser humano, ele tem a fé. Só que muitas vezes ele tem fé no errado. Então, nós precisamos ter fé em Cristo, porque o reino de Deus, ele é baseado por fé. Se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir agradar a Deus, a gente não vai conseguir fazer nada do que o Senhor está nos orientando na palavra. Então, para encerrar, eu vou ler aqui Hebreus 10, 38, que fala o seguinte, né, acerca da fé. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha, irmãos, que forte, né? O justo viverá pela fé, mas se ele recuar, se ele deixar de ter fé, a alma do Senhor não vai ter prazer no justo. Então, também não é uma sugestão para a gente ter fé. Eu entendo que isso é uma ordem do Senhor. Tenham fé. E se a gente não tiver fé, que a gente ore pedindo para que o Senhor nos dê mais fé. A gente precisa desenvolver a fé e a gente só consegue desenvolvê-la através de leitura da palavra, através da comunhão com os irmãos, através de conhecer mais da palavra do Senhor. É só a palavra de Deus que nos transforma. É só a palavra de Deus que nos muda. Então é a palavra de Deus que é capaz de transformar o homem e dar fé e colocar fé no coração do homem. Eu falo por mim mesma, eu não era uma pessoa que tinha fé. A minha fé era só no que eu via. Né? Tem até um ditado meio feio, que a minha mãe até falava assim, ela falava assim, a Dulce é igual o Santo Tomé, só acredita vendo. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, esse ditado ele não se aplica e eu fui alcançada e hoje eu tenho fé. E oro e peço para Deus para que Ele me dê mais fé, porque no mundo que a gente vive, diante de tantas situações, as pessoas só creem no que vê, as pessoas só creem no que alguém fala, é difícil você ter fé na palavra, principalmente se você não tiver contato com ela. Então, o nosso caráter cristão e a nossa necessidade é que nós desenvolvamos a nossa fé, para que nós consigamos alcançar a nossa missão, para que a gente consiga ter ânimo, esforço, entende a nossa missão, é imprescindível que a gente desenvolva a fé. E assim como eu já li, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém?